Bom dia pessoal, Dando Rider para mais um vídeo. Vocês já se deviam estar a perguntar que o Dando Rider desistiu de fazer vídeos. Não pessoal, o que aconteceu foi que é verdade que já não faço um vídeo desde novembro do ano passado. Hoje é dia 28 de fevereiro de 2026 e já não faço um vídeo, epá, que esta curva, e já não faço um vídeo desde talvez de finais de novembro de 2025. Então o que é que aconteceu? O que aconteceu foi que no final do ano eu não tinha vídeos para lançar. Normalmente utilizo a estratégia de ir tendo alguns vídeos de reserva para se ir publicando durante o inverno, que é mais difícil de se conseguir sair de moto. E o que aconteceu comigo foi que eu não consegui fazer vídeos de reserva suficientes, e então lancei o último vídeo, se não estou em erro, em meados de dezembro, e portanto desde meados de dezembro até agora, 2 meses e meio, não publico nenhum vídeo. Até acabou por ser bom, porque fiz também um bocadinho um descanso, não é? Andei muito menos de moto, ou seja, praticamente não andei de moto, só peguei na moto esta semana ou para ir trabalhar. Fui trabalhar esta semana toda de moto e fiz uma ou duas saídas em janeiro, mas foram passeios muito pequenos, nem dava para fazer um vídeo sequer. E então hoje é oficialmente o primeiro vídeo do ano. Vou-lhe chamar o vídeo para tirar as teias de aranha à moto, desde novembro que fiz assim o último passeio maior. E então hoje preparei aqui um passeio porreiro para me redimir um bocado de todo este tempo que estive sem publicar vídeos, e espero que gostem do passeio de hoje. Vamos visitar sítios que eu considero que são bastante interessantes. Vou-vos falar sobre esses sítios, contar um bocadinho a história de cada sítio onde vou, e vou aproveitar também para vos fazer aqui um update muito rápido ao canal. Como podem ver, estou aqui já numa estrada de floresta. Quem passa aqui na primavera ou no verão, isto tudo verde, e agora está tudo cinzento, não é? Estamos ainda no final do inverno e isto ainda está aqui tudo muito, muito cinzento. Então, updates para o canal. A moto, como podem ver, é a mesma, Honda Goldwing, e estou super contente com a moto, não é? E para já não planeio trocar de moto por outra que não seja uma Honda Goldwing, não é? Porque realmente esta moto tem-me dado muitas alegrias. É uma moto de turismo espetacular, e continuo a achar que esta moto para turismo, pegando em todas as características, reunindo todas as características que eu considero que são aquelas que eu valorizo mais, no fundo, não é? Esta é a moto que tem o maior número de características que eu valorizo, e portanto prevejo para 2026 manter a Honda Goldwing para dar os meus passeios e partilhar com vocês os sítios por onde eu ando. Deixem-me só agora passar este cruzamento, que este cruzamento é muito perigoso. Venho aqui numa estrada principal mais rápida e tenho que estar muito atento. Ok? Este som parece um avião a jato a descolar. Os pneus estão bons, estão porreiros. Já tive aqui a oportunidade de... Eu quando comecei agora aqui este vídeo já tinha feito cerca de 20 km com a moto. Vim por estradas nacionais até aqui para começar o vídeo. Está tudo porreiro, os pneus e tudo. Continuo com aqueles pneus com os Michelin, os Road 6 GT, não é?
não é os Road 6, é os Road W GT, que são os para a Honda Roadwing. Para já está tudo bem. Ora, deixem-me só virar aqui. Ora, vou então falar com vocês sobre atualizações do canal para 2026. Uma vez que este é o primeiro vídeo de 2026, vou falar um bocadinho com vocês sobre isso. Eu para 2026 decidi fazer aqui umas alterações ao canal, no sentido do tipo de conteúdo que vou publicar. Então eu decidi que para este ano, e espero eu depois para, digamos, para sempre, que só vou publicar vídeos relacionados com estes passeios de moto que eu dou assim de um dia inteiro, e vou deixar de publicar aqueles vídeos, imaginem, a falar sobre uma moto que saiu ou sobre uma notícia, percebem um bocado a ideia? Ou seja, vou só focar-me neste tipo de passeios que eu dou. Porquê? Porque pá, o outro tipo de vídeos que eu faço, muitas das vezes a comentar uma notícia, imaginem, a falar sobre o IUC das motas, ou a falar sobre uma nova moto que saiu, é assim, é mais um vídeo, percebem? É um vídeo só para ter que publicar todas as semanas. Se me perguntarem se eu realmente gosto de fazer esse tipo de vídeos, pá, muito sinceramente não gosto muito. E portanto, como não preciso estar a fazer fretes no tipo de vídeos que eu faço, só para dizer que publico um vídeo por semana ou 2 vídeos por semana, aquilo que eu vou fazer para 2026 é, vou só fazer vídeos dos passeios que eu dou e tentar, da forma melhor possível, também sem estar a perder montes de tempo, sempre a parar, a fazer aquelas imagens, percebem, todas XP, ou seja, um vídeo corrido, mas que eu consiga passar-vos aquilo que eu estou a ver e falar-vos um bocadinho sobre esses mesmos sítios, a história e o contexto em que esses sítios foram construídos e como se desenvolveram. Acho que para mim é aquilo que me dá, é aquilo que me dá mais gozo de fazer, e são o tipo de passeios que eu mais gosto de fazer. E portanto não esperem este ano um vídeo por semana, se calhar um vídeo por mês, eventualmente no verão 2 vídeos por mês, por exemplo, que faço mais saídas, não é? E só vou fazer mesmo vídeos daqueles passeios maiores que eu dou, em que paro em vários sítios, muitas das vezes até almoço. Eventualmente também passeios de 2 dias, sair por exemplo num sábado de manhã, dormir em algum sítio e chegar a casa domingo à noite, por exemplo. E portanto vou-me focar única e exclusivamente nisso. Pá, quem quer ver, quem não quer não vê, vai ser um bocadinho por aí. Há gostos para tudo, há pessoas para ver todo o tipo de conteúdo, há pessoas que fazem conteúdos só a fazer comentários a notícias ou dar opiniões pessoais, tudo muito bem, nada contra, cada um, o importante é que cada pessoa faça aquilo que gosta de fazer. E aquilo que eu gosto de fazer é dar este tipo de passeios como vou dar hoje, e portanto aquilo que podem esperar do canal para 2026 é um bocadinho aquilo que vão ver no vídeo 2. Eventualmente serão vídeos mais longos, um bocado, porque são vídeos com um passeio maior, não é? Mas é como eu digo, quem quer ver, quem não quer não vê. Não vou estar a fazer fretes só para dizer que publico muitos vídeos a falar de coisas que para mim não têm assim um conteúdo tão significativo quanto isso. Entretanto, voltando agora ao dia 2, ao primeiro passeio do ano de 2026, conforme vos disse, planeei aqui uma viagem não, é um passeio, uma viagem tem que ser de vários dias, é um passeio de um dia inteiro, ou de algumas horas, não é? E portanto a ideia é visitar aqui alguns sítios que eu considero que possam ser bastante interessantes também para partilhar com vocês esses mesmos sítios. Entretanto, já entramos aqui nesta estrada mais de floresta, de campo, uma estrada super tranquila. A ideia de hoje é mesmo um passeio puro. Dei aquela aceleradela ali atrás um bocadinho só para limpar o carvão do escape, mas a ideia é fazer verdadeiro passeio com calma,
A Honda Goldwing é daquelas motas de deixem-me ir à minha vontade, não me chateiem muito, deixem-me ir na minha, a curtir o meu passeio, quem quiser que passe. Ó, olhem aqui, este tipo de estradas é relaxante, andar por aqui, por estes sítios. Hoje é dia de slow riding, como eles chamam, slow riding. Olha, aqui é um campo de golfe. Aqui do lado direito estão ali pessoas a jogar golfe. Vê-se ali os sacos. Ó, aqui em baixo, estão a ver? Nem sabia que isto era um campo de golfe. Ou um clube de golfe. Tem um stop. Vamos confluir aqui nesta estrada. Ora, não vem ninguém. Sempre com segurança nestas estradas assim de montanha. Às vezes vir alguém mais largado um bocado, a acelerar mais um bocado, tem que se ter muito cuidado. A estrada ainda está assim um bocadinho úmida, pouco, mas ainda se nota aqui que está manchada. Deve ter sido daquela orvalhada que ainda cai durante a noite. Estas pessoas que vocês veem aqui são pessoas que estão a fazer o Mullertal Trail. O Mullertal é toda esta zona que vamos percorrer hoje. Tinha ali naquela placa a dizer Mullertal. Então esta zona é chamada a Pequena Suíça Luxemburguesa, por causa deste aspecto, não é? Destas formações rochosas que se vê aqui ao largo da estrada. Agora vou cortar aqui à direita e estaremos já relativamente próximos do primeiro ponto a visitar, que é um sítio espetacular. Estão a ver aqui em baixo passa um rio pequeno. Até vou parar aqui só para vos mostrar. Aqui corre aqui um rio, sempre junto aqui à estrada, e portanto é a zona do Mullertal, é chamada a Pequena Suíça Luxemburguesa. Estão a ver aqui em baixo? Também não quero estar a sujar muito as sapatilhas, que isto está um bocadinho enlameado. É tranquilo, ó. Estou bem dali e vamos depois apanhá-lo mais ali à frente, nos sítios onde vou parando. Esta moto, a categoria está a chegar aos 70 mil km. Em breve tenho que ir nós estamos em finais de fevereiro, talvez em abril vá a Évora, à Motodiana, fazer a revisão à moto. Ela só precisa de ser lavada, não é? Como é lógico. Mas uma moto incrível. Tem a moto, acho que faz este ano 4 anos, ou 3 ou 4 anos, não sei ao certo. Uma moto incrível, incrível. Já disse aqui em vídeo noutras vezes, nunca sequer me acendeu uma luz de nada. A moto nunca teve nada. Nunca tive stress nenhum com a moto, nem sequer uma luz cor laranja, nem amarela. Esta que vem aqui amarela é do cruise control ligado, que eu ando sempre com o cruise control ativo para o ligar quando precisar, que é esta luz aqui amarela. De resto, e aquela verde, que é os faróis de nevoeiro, agora já nem preciso deles ligados. Quando saí de casa mais de manhã estava assim um bocadinho ainda nevoado e eu decidi ligar. Mas de resto, nunca me deu sequer isto de problema. Só revisões a horas, sempre revisões o que for preciso, pneus, como é lógico, não é? E as pastilhas de travões quando é preciso. De resto, nunca me deu sequer um problema que seja. Espetáculo. Por isso é que eu digo que se eventualmente trocasse, se calhar seria por uma Honda Goldwing, a não ser que eu decidisse assim de repente uma coisa meio maluca, ou até trocar de estilo de moto, não é? Olhem, uma moto que eu disse-vos há bocado que não quero fazer vídeos que não seja de passeios, mas eventualmente, por exemplo, a CV1000 GT que vai sair agora, vai chegar agora aos stands, já foi apresentada no final do ano passado e vai chegar aos stands.
essa vai ser uma moto que eu vou querer fazer um test ride, mas isso será um test ride no meio de um vídeo de uma viagem que eu vá fazer. Imaginem que eu vou fazer a revisão da moto à Motodiana. Faço o vídeo da viagem para lá, nem que seja um vídeo de 1 hora e meia, e no meio do vídeo estará incluído esse test ride. Agora, fazer um vídeo só para o test ride, isso não irei fazer, conforme vos disse. Olha, continuamos aqui sempre aqui junto ao Mullertal, e aqui à frente, segundo o GPS, já vamos chegar ao primeiro ponto, que eu nem me vou atrever a dizer o nome. Calulquefuel. É assim um nome muito esquisito, mas deve ter aqui uma placa. Eu depois mostro-vos a placa, e cada um é bom para treinar os músculos da língua a dizer este nome. Esta é uma zona para quem passar pelo Luxemburgo, eventualmente em viagem aqui pela Europa, pá, pode fazer até este percurso que eu vou fazer hoje, se quiserem, que vale bem a pena. Aqui os ciclistas a fazer desporto. Uma coisa que eu estava a comentar com um colega meu há dias: andar de moto é considerado desporto ou não? Eu bem sei que uma pessoa mexe o corpo, não é? Curvar para um lado e para o outro, só que por outro lado vamos aqui sentados, não é? É quase como se estivéssemos sentados em casa num sofá, e um sofá que se movesse para um lado e para o outro, não é? O que é que vocês acham? Andar de moto é considerado desporto ou não? Off-road não, porque off-road eu acho que é considerado desporto, porque uma pessoa sua a sério. Ora bem, onde é que é? Ah, é aqui. Aqui uma ponte muito antiga. Exatamente. E vou ter que ir a pé. Isto parece que tem uma inclinação muito grande. Eu vou deixar aqui a moto encostada aqui neste sítio. Quem vem daqui, aliás, nem se pode transitar ali para cima. Portanto, ela fica aqui bem encostada e fica bem. E o nome é Kallektufkel. Podem ler por vocês próprios. Nem consigo dizer muito bem o nome. Então o que é que se passa? Existia aqui um passadiço por aqui fora. Deixem-me mostrar-vos aqui. Estão a ver aqui estes de madeira? O passadiço vinha-se por aqui, junto à estrada, e o passadiço começava aqui. O que é que acontece? Isto deve ter aluído, muito provavelmente deve ter aluído o passadiço, e puseram aqui, ó, a dizer que o passadiço está fechado. Conforme podem ver, ó, o passadiço por aqui fora, mas isto ali à frente depois deve ter aluído com o tempo, não é? Madeira, com chuva, neve e etc. Com o passar dos anos, deixem-me só ajustar aqui a câmera, com o passar dos anos, eventualmente deve ter aluído, e ainda não devem ter arranjado isto. Portanto, vou ter que dar a volta por ali pela frente e fazer ali uma subida bastante íngreme para chegar até lá. Trago aqui a mochila, porquê? Porque eu trouxe o drone, eventualmente para poder fazer umas filmagens melhores deste sítio onde eu vou. Já se nota que está a esfriar um bocado. Aqui também é zona de floresta. Olhem aqui que beleza, que beleza. Também é zona de floresta. É normal que as temperaturas que baixem mais um bocadinho. Ó, como podem ver, o trilho vem dali, as pessoas vêm dali a pé do trilho do Mullertal, e depois seguem por aqui acima, por esta subida, que este sítio onde vamos visitar é um dos pontos de visita neste Mullertal Trail. E agora começou a chover, está a começar a chover. Que subida, olhem para isto, por ali, por aqui acima. Agora parece-me que é por aqui à esquerda.
Não tenho 100% de certeza, mas acho que agora é por aqui, por este caminho para ir lá. Pensei que fosse mais perto. Já estou aqui a caminhar há um bom bocado e ainda não apanhei o desvio para ir visitar o que quero. É mais longe do que eu esperava. Mas é bom, caminha-se, que só faz é bem. E aqui no meio desta floresta, porreiro. Portanto, vi aqui uma... não sei se é um miradouro ou o que é. Olhem aqui. Aqui embaixo. Não sei se é um miradouro. Ah, é ali embaixo a cascata, já estou a vê-la. Já vou... é ali, são ali as escadas. Já vou... ok, fixe. Já estou mesmo a chegar. Isto é tudo cheio de lama. Deixa-me ver o que é isto aqui. Isto nem são escadas, nem são nada. Isto são buracos. Opa! Ah, são uns banquinhos para as pessoas poderem estar aqui a relaxar um bocado. São só uns bancos. Está fixe. E aqui já temos uma vista sobre aquilo que eu vou ver. Eu não vou descer por aqui, que isto está com musgo e tenho medo de cair. Mas é ali embaixo que eu quero ir. E as escadas são já aqui em cima. Vamos lá então. Hoje é dia de aventura. Portanto, tem aqui um lago. Antes de chegar lá abaixo à cascata, até estou a ver o que é isto. É explicar a flora daqui desta zona. E tem aqui este tanque. E a entrada agora às escadas é aqui. Vamos agora descer, que já vi que as escadas estão cheias de lama também. À primeira vista, o Kalel Tufkel parece só uma pequena cascata, mas o que está a acontecer aqui é muito especial. A água que nasce aqui é muito rica em calcário. À medida que vai escorrendo pela rocha, vai deixando pequenas quantidades de calcário para trás. Com o passar dos séculos, esses depósitos acumularam-se e formaram esta parede de rocha que estamos aqui a ver. Ou seja, a própria água está a criar rocha nova, gota a gota, muito lentamente. Não é uma cascata grande nem barulhenta. É um sítio calmo, quase escondido, mas mostra muito bem como a natureza trabalha com tempo e paciência. E o mais curioso é que este processo continua todos os dias. O que vemos hoje ainda está a crescer, mesmo que seja tão devagar que quase não damos conta. Na antiguidade, as nascentes eram um ponto de encontro e, por vezes, locais sagrados. Acredita-se que muitas destas nascentes tinham importância espiritual para as populações celtas e depois romanas. Além da geologia, a flora envolvente é típica de florestas úmidas, musgos, fetos, pequenas plantas que crescem diretamente nas rochas. No outono e no inverno, como é o caso, o contraste entre o verde intenso do musgo e as folhas amarelas cria uma paisagem de perfeito equilíbrio. Primeiro ponto está visto. Incrível o poder da água ao longo dos anos, a água rica em calcário, a forma como cria toda aquela configuração na própria rocha, de estar ali milhares e milhares e milhões de anos sempre ali a cair sobre a rocha, não é? Como diz o ditado, a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E isto é um exemplo real disso. Agora vou voltar outra vez para trás, caminhar tudo e vamos seguir para o segundo ponto. Deixem-me só ter aqui atenção a esta lama nas escadas para não escorregar.
ok. E já estou cá em cima outra vez, naquele tanque que vos mostrei. E agora, deixem-me só filmar outra vez aqui o nome deste sítio, para vocês poderem, enquanto eu chego à moto, vocês podem ir treinando a dizer este nome. Olha, o céu agora abriu. Ia ligar ali o drone, só que estava bastante vento ali em baixo e eu tive receio, que eram umas pingas de água, eu tive receio que às vezes o drone ficasse meio tolo, e como ali onde a água cai acabam por ser ali 2 mini lagos, se o drone cair ali é o fim, não é? Então preferi fazer só filmagens. Agora é sempre a descer até à mota. Agora em modo relax. Muito fixe este sítio. Quem passa ali pela estrada nacional, lá em baixo, eu depois quando sair de moto eu vou-vos mostrar esta cascata, se é que se pode chamar uma cascata, não é? Uma queda de água de calcário, passa despercebida e não se consegue aceder através da estrada nacional, até porque aquele passadiço está fechado, conforme vos mostrei, mas pá, é um sítio muito, muito bonito. Espero que as imagens da câmara traduzam fielmente aquilo que eu vi. Entretanto, esta bateria que está aqui nesta câmara, o que é que aconteceu? Esta bateria está com 47% agora. Ontem eu estava a preparar as câmaras, que eu tenho uma GoPro 12, que é esta que está a filmar, e tenho uma GoPro 9, que foi a primeira câmara quando eu comecei o canal. E eu tinha duas baterias da GoPro que já estavam um bocado inchadas. E eu ontem, para configurar a GoPro 9, com o mesmo setting da 12, com os mesmos frames por segundo, 4K e etc, que a ideia era pôr a GoPro 9 no guiador da moto e esta levar aqui na queixeira do capacete, até para ir trocando um bocado a imagem, para tornar o vídeo mais dinâmico. Eu meti uma bateria que estava um bocado inchada na GoPro 9 e depois não consegui tirar a bateria. Depois de tanto puxar, aquela coisa de puxar se acabou por sair, ou seja, a GoPro 9 ficou em casa com uma bateria inchada metida lá dentro, que não sei como é que vou resolver isso. Vou ter que ir a algum sítio que tenha algum tipo de pinças que consiga colocar e puxá-la direitinha cá para fora, mas e deitei entretanto duas baterias ao lixo que estavam completamente inchadas. Portanto, as baterias é normal, ao fim de... Estas baterias que eu tenho da GoPro já têm 3 anos, já vão para 4 anos também, não é? E portanto, elas acabam por se deteriorar, é o normal. E eu fiz bastantes viagens no verão, com um clima muito quente, e elas acabam por começar a inchar. O que é que eu vou testar aqui na Honda Goldwing? Esta bateria está com 47%. Eu tenho duas baterias boas, que eu sei que estão boas. Vou pegar nesta de 47% e vou tentar pô-la a carregar na mala da moto, da Goldwing, que eu tenho lá uma saída USB, e quero ver se consigo colocá-la, enquanto vou em andamento agora, para os próximos sítios, meto uma a 100% aqui, e entretanto ponho esta a carregar, até para ver se realmente é possível. Nunca testei, e lembrei-me agora de fazer isso, e até trouxe aqui na mochila o dispositivo para carregar as baterias da GoPro. Vou fazer um teste a ver se funciona. E cheguei aqui à moto, olha, o banco aqui todo molhado. Como eu disse, tinha estado a chover, estão a ver? Vou então tentar meter as baterias, a bateria a carregar. Ora bem, o que é que eu quero fazer? O que é que eu quero experimentar? Tenho aqui a bateria, que coloquei a 100%, neste momento está em cerca de, ali em cima estava em 47, se calhar agora está para em 45. E eu trouxe o carregador da GoPro com o cabo, não é? E o que eu queria experimentar era tentar aqui nesta mala, colocar aqui a bateria. Estão a ver, ontem eu coloquei na GoPro 9 e este coisinho de puxar a bateria para fora, de tanto tentar puxar, que a bateria estava inchada, acabou por sair isto e a bateria ficou lá dentro da câmara. O que é que eu tenho aqui, de lado? Tenho aqui esta pen, que normalmente tem aqui umas músicas de vez em quando, para entreter, posso ouvir. E vou tentar ligar isto assim. E ligou. E agora vou ligar a moto
que eu quero ver se quando for em andamento, se esta luz está acesa a carregar a bateria. Aliás, até posso ter duas ao mesmo tempo, porque se der, deixa-me ver aqui, o programa está a trabalhar, se calhar tem que ir para o mesmo a trabalhar, deixa ver. Não está, já está, ó. Está aqui a luz amarela. O amarelo quer dizer que a bateria que não está cheia, não é? Quando ficar a 100%, isto fica verde e diz que a bateria que está carregada. Olha que fixe. Então o que é que eu vou fazer? Vou deixar isto aqui, aqui tenho aqui o meu colete refletor, às vezes quando conduzo à noite, principalmente quando faço as viagens daqui para Portugal, esta pena eu não vou deixá-la aqui, vou metê-la no bolso, tenho medo que ela se perca aqui no meio. Então olhem, vou deixar a bateria a carregar, eu vou ter que comprar mais duas baterias para a GoPro, porque as outras já são antigas e vou fazer aqui uma troca, e vou pô-la aqui neste cantinho, assim a carregar, deixa-me ver aonde, pode ficar assim aqui, neste cantinho, que ela aqui no meio. Olha, porreiro, fixe. E estes coisas da árvore que caíram, fixe. Bem, vou só arrumar aqui as coisas na mochila, na mala, e vamos já arrancar. Ora, está tudo arrumado ali atrás, tudo direitinho. Isto, continuam aqui a cair folhas. Vamos à nossa vidinha, ao próximo ponto. Qual é o problema? Estou aqui no meio da floresta, não tenho rede no telemóvel, então estava a tentar meter aqui no Waze o próximo ponto e não consigo, porque ele não tem rede, ou seja, não consigo no Waze, ele não consegue apanhar a localização do próximo ponto. Deixa-me só dar aqui a volta com calma, com muita calma. Isto é um terreno inclinado, ok, está fixe. Ora bem, o céu agora, olhem para isto, categoria, caraca, olhem para cima, até parece que fiquei meio tonto. Bem, vamos então seguir aqui por esta lindíssima estrada. Até vou devagar a ver se vos consigo mostrar aqui, a ver se da estrada onde é que foi a cascata. Estão a ver, tem aqui o passadiço por aqui fora, que se estivesse a funcionar era um espetáculo, porque a pessoa vinha a pé por aqui acima muito mais direto do que fazer aquela subida pelo meio da floresta. Ó, falta aqui esta parte, estão a ver ali os troncos de madeira, deve ter ruído. Ali tem uma ponte também em madeira e falta aquele bocado todo. Faltam aqui, continua por ali o passadiço. Sempre aqui com o rio à nossa beira. Olhem, fiquei mesmo contente de conseguir pôr a bateria da GoPro a carregar ali atrás. Por acaso dá para carregar logo duas de cada vez, assim em passeios maiores, uma pessoa anda tipo uma hora e meia de moto a seguida e depois para. Onde é que é? Ainda não é aqui, não vem ninguém atrás, tranquilo, não estou a estorbar ninguém. É ali. É aqui, só que tem estas árvores todas a tapar, mas vê-se que é ali. Ora bem, vamos seguir aqui pela rota do Mullertal, nestas estradinhas fantásticas. Agora já estou mais contente, que o céu está completamente aberto, parece-me que a chuva que já acabou. Vamos curtir aqui um bocado esta estrada em passeio, aqui com este riacho sempre aqui do nosso lado direito. Espetáculo esta estrada. Já se começa a ver aqui um bocadinho de relva verde. Isto é cada formação rochosa aqui, impressionante. Olhem para isto aqui em cima, ó. Incrível, muito fixe. Vamos seguir para o próximo ponto. Quero ver se me lembro de ter estado a ver no Google Maps onde é que eu tenho que virar, porque eu não tendo rede não estou a conseguir colocar o próximo. Ora bem, aqui uma rotunda, Bersdorf, eu acho que é, ora bem, para ali é Pecternac, La Rochette, eu acho que é por aqui, junto ao rio, pois, porque, exato, onde vamos passa também o rio, portanto tem toda a lógica que seja por aqui, sempre junto ao rio. Ok.
Aqui as pessoas a caminhar nestes trilhos. Isto é um trilho que tem muitos quilómetros, acho que tem para aí uns 15 km o Mullertal, se não estou em erro. Eu depois ponho aí no vídeo qual é a distância total deste Mullertal Trail. E tem muitos sítios, podem por exemplo parar aqui o carro e começar a fazer a partir daqui, aí pelo meio das florestas. É muito fixe. Isto vai depois até Echternach, praticamente, o Mullertal Trail, que ainda são uns quilómetros. Ali pessoas ali em cima também a caminhar, ó, ali na parte de cima. Ora, para onde é que eu tenho de ir? Deixem-me ver se eu não passo o sítio. Porque isto são todos assim sítios um bocado escondidos, que se uma pessoa vier de carro em passeio, acaba por não dar por ela. Exatamente, é aqui do lado esquerdo. Tem aqui uns semáforos, mas eu vou, ora bem, tenho aqui um carro atrás. O que é que eu vou fazer? Deixa-me com calma aqui. Ora bem, não quero estar a estorbar ninguém. Deixa-me só, onde é que eu vou meter a moto? Deixa-me meter aqui a moto. Eu não quero meter aqui em cima do passeio, porque pode vir às vezes alguém de cadeira de rodas e eu não quero estar a estorbar isso. Portanto, vou meter aqui em cima desta terra, se bem que o terreno é a descer, e sendo a descer a moto fica muito inclinada para o lado contrário. Deixem-me ver aqui. Não dá. Não dá aqui. Tem que ser aqui em cima. Tem que ser aqui. Vai ter que ficar aqui, que é mais a direito e não fica também a estorbar ninguém. Aqui não é tão inclinado, eu depois dou a volta com ela, não tem problema nenhum. Se não é tão inclinado, já sei como é que vou fazer. Vou metê-la de marcha atrás, aqui. Porque se o terreno é inclinado, se eu a meter aqui de marcha atrás, não estou a estorbar ninguém, e ela aqui, puxo o travão de mão aqui, para ela não andar para trás, e pronto, já fica fixe. A Goldwing tem aqui um travão de mão, como se fosse, digamos, como aos carros, como uma moto pesada. Quando estacionamos em sítios inclinados, como é este o caso, que é descer, puxamos o travão de mão e ela, por simplesmente, não mexe. Desligar. Travo sempre o guiador. Ora bem, podemos já começar por aqui. Schießentumpel. Está tudo escrito em alemão. Está aqui uma cascata. Está aqui em francês. Jean-Pierre Promenchelk. Está aqui uma imagem do que vamos ver. A moto também está fixe, não está aqui a estorbar ninguém que venha pelo passeio, porque estão a ver aquelas escadas ali. Isto vem pela rota do Mullertal, as pessoas vêm dali do cimo, da floresta, descem, atravessam e depois vão por aquela ponte, por onde eu vou agora mostrar-vos. E isto é outro ponto de visita aqui na rota do Mullertal. Olha, ainda dava uma fotografia porreira daqui. Uma fotografia daqui a apanhar aquela ponte, se aquelas duas pessoas saíssem dali, podia ser até a thumbnail do vídeo. Pode ser que eu aí de embora, meta a moto mais ali à saída e tire uma fotografia para ficar para a thumbnail. De repente chegou uma carrada de pessoas. Agora é que eu estou a pensar, todo este caminho que eu fiz dali da outra cascata até aqui, eu esqueci-me de pôr o microfone a apanhar só de trás para cortar o vento de frente. E se calhar não ficou o som muito bem durante este último trajeto. A ver se me lembro agora, quando faço de um sítio para o outro, de colocar aqui na GoPro, a apanhar o som só de trás para eu falar diretamente para a câmara e cortar o som de frente. Viram aí a filmagem anterior, o pessoal a descer aqui por estas escadas, pá, de repente chegou uma quantidade de gente brutal. Apanharam o bom tempo, pá, mas isto, podem ver aqui, pá, é uma imagem, parece tirada de uma pintura do século XIX. Vamos já ali ver a cascata, tem aqui esta ponte também. Vou só filmar a cascata primeiro daqui para vos mostrar. Este nome, Schießentumpel, não sei se estou a dizer bem, refere-se a este turbilhão que se ouve
quando a água bate aqui nas rochas, e portanto é um nome que tem a ver com isso. Ó. Como podem ver, do lado de lá está muita gente. Vou deixar cada vez se aquelas pessoas saem um bocado, para eu ter mais espaço. Aqui um senhor com equipamento de fotografia, a tirar aqui umas fotografias porreiras. Pá, muito bonito ali a ponte por cima, as escadas por aqui abaixo, e aqui a cascata, pá, fica muito bonito. Vamos lá também nós atravessar aqui a ponte e vamos lá em baixo num instante ver isto. A estrada, como podem ver, ó, é tudo estrada de floresta, não é? Aqui, ó. E tem ali outra mini cascata ali ao fundo que eu estou a ver. E agora que me lembrei também que eu coloquei isto em modo amplo quando fomos visitar há um bocado ali aquela água de calcário. Esqueci-me de pôr em modo super view para filmar até aqui quando vinha de moto, mas pronto. Quem está a fazer o Molertal depois segue por aqui fora, ou vira depois aqui para a direita e continua pelo meio da floresta, ou vai pela esquerda por outro caminho. Portanto, deixem-me só mostrar-vos no instante, só subir isto. Estão a ver, isto aqui é tudo, ó, podem continuar depois aqui pelo meio da floresta, ou ir por aqui fora. Também tem ali umas escadas em metal para subir para o meio da floresta. Este foi o pessoal que chegou há bocado todo dali daquelas escadas que vos mostrei. Ora, agora parece que está menos gente um bocado. Vamos mais aqui abaixo para ver a cascata mais de frente um bocado. Eu para aquelas rochas ali onde está aquele senhor eu não vou. Tenho medo de escorregar, ainda pode correr mal. Mas aqui é tranquilo. Muito fixe. Deixa-me só ver aqui como é que o gajo foi para ali. Por aqui não é. Tem pessoal ali em cima daquelas pedras. Ok, está visto. Está muito bonito, muito fixe. Mais um local que é digno de um postal para enviar. Aqui a cascata de Sichantumpel. Vamos à nossa vidinha. Deixem-me só, há um bocado a senhora estava aqui a tirar uma fotografia, deixem-me só filmar aqui o arco da ponte com a água a vir dali de baixo. E aqui a cascata. Pronto, segundo sítio, está visto. A Goldwing ficou ali
a descansar um bocadinho. Vou ver se tiro agora uma fotografia para ficar para a thumbnail, a apanhar aqui esta ponte e a moto dali. Vou puxar lá atrás mais um bocadinho a ver se consigo tirar uma foto fixe. Não é uma foto finish, porque eu não estou em modo de corrida, é uma foto fixe. Ó, mais pessoal a chegar, ó. Ali do trilho, ali do meio da floresta. Ora bem, já idealizei onde é que vou tirar a fotografia, mas isto exige aqui um trabalhinho que tem que ser feito com muito cuidado. Já está destravado, ok? Isto exige aqui muito cuidado, porque estamos a falar de 400 kg. Então, o que é que eu vou fazer? Vou meter aqui a marcha atrás, devagarinho. Isso. Ela vai de marcha atrás, nem preciso estar a dar lance com os pés. E vou metê-la aqui para tirar a fotografia da thumbnail. Vocês vão já ver. Isto realmente é uma grande ajuda ter a marcha atrás, porque consegue-se fazer este tipo de coisas sem esforço nenhum. Este tipo de manobras sem esforço nenhum. Ora, a foto está tirada. Deixem-me só verificar se está tudo bem aqui com a câmera. Ok, está a carregar. A câmera não, desculpem, a bateria está a carregar, está fixe. Porreiro. E agora vamos seguir para o próximo ponto. Pensavam que já tinha acabado. E uma das melhores coisas que vão ver hoje ainda lá vamos. Ora, onde é que eu tenho de ir? Tenho de ir para baixo, penso eu. Tenho que ir para baixo. Vamos seguir viagem. Agora temos quase mais 10 km para fazer até ao próximo ponto. Descer devagarinho. Vem aí um carro. Deixa-me passar rápido. Está verde. Adeus, cascata. Até já. Ei pá, esqueci-me de pôr o microfone a apontar só para trás e em modo super view. Opa, assim apanha muito vento de frente. Deixem-me parar aqui no próximo sítio. É que eu, quando estou a falar com a câmera virada para mim, eu me ponho em modo amplo para não ficar com o olho de peixe, porque a câmera está mais próxima e não fica muito bem. Onde é que eu posso parar? Eu vou ligar os 4 piscas e vou parar aqui neste cantinho, que a estrada é bastante larga aqui. Eu paro aqui neste cantinho assim. Assim, modo super view e câmera a apanhar ação só de trás. Siga a Marinha. Parque de campismo, aqui do lado esquerdo. Espetáculo. A Goldwing parece que vai a flutuar aqui nestas curvas. Ora, virar aqui. Claro. Virar, porque tem que virar, ó. Olhem para isto. Parece que vai a flutuar. Hotel-restaurante das Cascatas do Mullertal. Agora parece aqui ser mais um bocado de estrada de montanha. O que estou a ver aqui no mapa vai ser só curvinhas das boas. O piso ainda não está assim 100% à confiança, ainda se vê aqui as manchas da umidade, mas já dá para começar aqui a pôr os pneus aqui um bocado mais acamados, dela ter estado parada há muito tempo. Espetáculo. Uma pessoa vai aqui nestas estradinhas, 90, 100, nem sente, parece que vai num tapete de veludo. Ó.
Mesmo as transferências de peso, que é uma moto pesada, por ter um centro de gravidade baixo, pá, é incrível a engenharia que está por trás disto, a facilidade com que uma pessoa consegue de repente, ó, mesmo dentro de uma curva, ó, fazer aqui um desvio, se aparece alguma coisa, é incrível. Que ventania! E o rio continua por ali, ó. Agora está do lado esquerdo, ó. Continua por aí abaixo. O drone, claro que nem pensar que eu vou pôr no ar com esta ventania. Infelizmente não o vou lançar hoje, não é? Mas olha, o que importa é partilhar com vocês o passeio e vou depois pôr aí na descrição do vídeo o trajeto do Google Maps para quem quiser eventualmente, para quem morar aqui e quiser fazer este trajeto de moto, ou quem passar em viagem de moto para outros sítios e quiser fazer este trajeto pode também fazê-lo. Vou deixar aí na descrição do vídeo para vocês poderem guardar se quiserem. Espetáculo estas curvas. Agora é por aqui, por cima. Esta curva aqui é apertada. É uma curva manhosa. Parece aquelas curvas do Stelvio Pass. Agora é subir. Ora, não vem ninguém. Eu tinha dito que hoje queria um passeio tranquilo, não era? Pois. Nem sempre é fácil. Uma pessoa bem tenta, mas hoje é dia de tranquilidade. Aqui é outra curva à la Stelvio Pass. Olha, ficava fixe aqui uma imagem, o tripé, e eu vou fazer a curva. Vou pôr aqui o tripé a filmar-me a fazer aqui a curva. Até vou pôr aqui em cima, que assim eu venho dali e depois meto aqui para vocês verem como é que fica. Tenho tempo. Ficou fixe? Vocês já viram, mas eu ainda não. Espero que tenha ficado bem. Vem aí um carro. Agora vamos a Fredriksburg. Fredriksburg. Estou a ver o céu outra vez a ficar muito cinzento para o meu gosto. Hoje é dia de relax. Hoje é dia de relax.
É só para tirar as teias de aranha à mota, não posso esquecer disso. Ora, parking Predictstool. Se tiver rede no telemóvel. Por acaso é uma coisa a ter em conta, quando vimos assim para sítios destes, se calhar tem que... ocorreu um erro, não tem rede telemóvel. Se calhar ponderar a hipótese de... é aqui já, ok. Ponderar a hipótese de trazer mapa offline. Ora, isto normalmente, estes sítios assim têm um parquezito. Ora, onde é que não pode ser aqui? Que aqui é real? É aqui, ok. É aqui. Opa! Olhem para estas formações rochosas, que brutal. Aqui aquelas mini autocaravanas. Ora, vou deixar assim a moto, puxar o travão de mão, que estes sítios são meios. Ora, está em ponto morto. Tá. Agora paro, tenho que mudar a câmara de modo Super View para modo amplo, para não ficar aqui olho de peixe, e mudar o microfone para este microfone da frente, para eu poder estar a falar e vocês poderem ouvir. Depois, quando ando de moto, meto em Super View e meto o microfone só a apanhar com o microfone de trás, que é o que está junto ao capacete, para tapar um bocado o ar. Pessoal, olhem para estas formações, olhem para isto aqui, estas formações rochosas aqui atrás. Que brutal. Deixa eu ver se consigo mostrar melhor assim. Este sítio aqui é o Predictstool. Vou tentar filmar o nome, que é outro nome daqueles que é preciso enrolar um bocado a língua. E então basicamente é esta formação rochosa que vocês veem aqui à vossa frente, que até entra aqui um bocado por cima da estrada. E então este nome quer dizer púlpito. Portanto é um púlpito, e diz que há muitos milhares de anos atrás era onde as pessoas observavam o solstício e o equinócio para ali, não é? Para cima da floresta. Vamos ali acima para eu vos mostrar a vista dali. E portanto é mais aqui um sítio engraçado de se visitar, porque é uma rocha que literalmente, deixem-me ter cuidado porque vêm aí carros, é uma rocha que literalmente entra quase que entra pela estrada dentro, não é? Esta parte aqui pronunciada já fica praticamente em cima da estrada. Tem aqui umas escadas que eu não sei onde é que isto vai dar. E olhem para aquilo ali. E olha que top. Eu sei o que é isto. Sabem o que é isto aqui? Hein? Isto que vocês vão ver agora, isto era uma rocha inteiriça, e com milhões de anos, o vento, a erosão, o vento a bater, olhem o que é que o vento criou ao longo de milhares e milhares de anos. Olhem para isto. Criou aqui uma fenda no meio da rocha. Olhem como isto é estreitinho. Ei, que espetáculo! Isto é claustrofóbico. Fogo, eu quase que nem os meus ombros quase que nem conseguem passar aqui. Isto é resultado da erosão das rochas ao longo de milhões e milhões de anos. Mas isto tem aqui o que parecem ser escadas, portanto é muito fixe. Agora deixa eu ver onde é que isto vai dar. Olhem aqui outra. Aqui outra fenda. Isto é o vento que cria isto, a erosão. Nem sabia que isto existia aqui. Aí ali já é aberto, é floresta aberta. Ei, que espetáculo! Nunca tinha visto uma coisa assim tão estreitinha. Conseguem ver ali a luz ao fundo? Olhem como isto é estreito. Incrível, espetáculo. Vou agora filmar assim à medida que passo. Ei. Muito fixe.
Olhem para a altura disto. Isto é mesmo estreitinho. Estão a ver, é este tipo de sítios que eu gosto de visitar. Tinha-vos falado que é o tipo de vídeos que eu gosto de fazer e é este tipo de vídeos que eu gosto de fazer. Ver aqui a história disto. Ó, tem aqui mais umas escadas por aqui acima. Mas eu quero é visitar ali o púlpito para ver a vista sobre a floresta de lá de cima. Ó, o nome está ali em cima, naquela etiqueta azul. Eu depois faço um zoom desta imagem ou meto em nota de rodapé o nome disto. Bem, eu para subir, deixa-me vir por aqui, que eu há bocado ao passar, quando vim dali de moto, eu vi aqui umas, pois estão aqui umas escadas. Ah, aqui já se consegue ver melhor o nome. As escadas são aqui, ó. Quando nós viemos de moto dali, e eu reparei que havia aqui estas escadas. Hoje vou ficar com as pernas em brasa. Só subir escadas e rochas e tudo. Ó. Para quem tem vertigens, convém ter um bocado de cuidado, que é mesmo muito alto. Ali a mota, ali o parque, e aqui uma vista bem desafogada sobre a floresta. E daqui vê-se melhor aqui a altura destas formações rochosas todas. Muito fixe, deixa-me só ajustar aqui a câmera. Muito fixe aqui a vista. Aqui a bandeira do Luxemburgo, aqui em cima. Ali. Está fixe. Uma estrada altamente. Aqui estes sítios para uma pessoa ir parando e visitando também muito, muito top. Aquela fenda que vos mostrei estava muito fixe. E aqui os cadeados. Olha, Carolina e Morina. Deve ser aqueles cadeados do... Os cadeados do amor. Muito amor. Está visto. Mais um sítio que está visto. Mas ainda não acabou. Ainda temos aí mais um que ainda é, na minha opinião, deve ser mais interessante ainda do que estes que já vimos até agora. Vocês devem estar a perguntar porque é que eu ando com a mochila às costas. Se tinha dito que não ia lançar o drone, nem ia precisar de mais nada. É por causa de pôr o capacete na top case. Esta mochila é grande. Tem aqui o tripé, as baterias da GoPro, a caixinha onde tenho as câmaras e tudo. E então não cabe na top case esta mochila, nem que seja dobrada com o capacete. Então prefiro levar este peso mais distribuído pelos ombros do que com o capacete na mão, que acho que não é tão prático do que levar. Ih, pá, que ventania! Acho que não é tão prático do que levar aqui a mochila às costas. Embora na top case de 62 litros da Goldwing cabem 2 capacetes integrais, mas se for uma mochila comprida como esta, ó, se vocês virem, uma mochila comprida já não cabe, não é? Tinha que ficar muito dobrada
e não dá. Sabem o que é que eu estava aqui a pensar? O que é que era fixe? Era ter esta GoPro 12, pá, que é uma câmera que eu considero que é bastante boa. Ter esta GoPro 12 sempre colocada no gimbal, fixa, em modo amplo, 4K, só para filmar quando ando a pé. E aqui, no guiador da moto, colocar um Osmo 360 com um mini mic aqui dentro do capacete, por Bluetooth. Pá, e ao gravar aqui, tanto gravava virado para mim, como podia gravar para a frente, até metia assim, tipo para aqui, não é? Para não apanhar aqui este vidro quando filma para a frente. Pá, ficava espetáculo, não era? E dava uma dinâmica muito diferente, porque podia ir alternando entre filmar para a frente, filmar para mim. Tinha aqui o DJI Mini Mic dentro do capacete e fora da moto, quando andava a pé, filmava com esta GoPro também para aproveitá-la. Filmava com esta GoPro 12, que tem uma imagem, pá, muito boa. Tenho que começar a poupar dinheiro para isso. Epá. Agora vamos continuar aqui por esta estrada e vamos visitar uma caverna, mas não é caverna do pirata, como no filme Balas e Bolinhos. É uma caverna diferente. Vamos lá ver se aquilo é fixe. Eu, pelo que estive a ver, pá, é espetacular. E a história daquilo é muito, muito fixe também. Mas vamos ver. Fica relativamente perto, mais 3 km. Esta estrada é mesmo porreira. Berdorf. Entretanto, já estou outra vez aqui a sentir umas pingas. Ora, aqui é 50, ok, vou a 43. Aí crianças a correr. Deixa eu passar devagarinho. Mais crianças, às vezes uma pessoa não tem bem noção e aquilo que nós vemos nos filmes, não é? De uma bola que salta de um jardim e a criança está, não é? Na brincadeira, nem uma criança de 3 ou 4 anos a correr. Uma pessoa passa por aqui a 80 ou a 100, até vai olhar para o GPS ou qualquer coisa e depois é um problema. Viver aqui nestas localidades mais fora do, digamos, do centro mais urbano, pá, deve ser um descanso do caraças. Isto são prédios, não é? Aqui, e estes são prédios novos aqui até. Pá, deve ser um descanso mesmo fixe. Ao fim de semana e tudo. Caminhar a pé, aqui muitos mais sítios para caminhar a pé, com menos gente, menos confusão. As pessoas podem pegar, por exemplo, um sábado, almoçar, caminhar por aqui pelo passeio, dar aqui uma volta grande e tudo, sem passar por assim por muita gente, sem muita confusão. Pá, porreiro. O problema é essa pessoa trabalha lá no centro, não é? No centro da cidade, o trânsito que pode apanhar, embora os transportes públicos aqui sejam todos grátis e há paragens de autocarros aí, algures, não sei, olha, tem uma aqui, já aqui à frente, não é? Que eventualmente irá sair ali em Kirchberg, tá, tem aqui uma paragem do autocarro, Hotel Herber, paragem de Hotel Herber. Mas é um bocado, fica um bocado longe, não é? É preciso, mas que é um descanso, isso não há dúvidas nenhumas. Ora bem, isto agora, ok, é já aqui à frente. Ou seja, eu estou a gravar a viagem toda, praticamente, mesmo os tempos mortos, já nem me lembro de editar um vídeo.
A ver se quando se chegar depois a casa, se ainda me lembro como é que se edita um vídeo. Vou tentar editar o melhor possível, vou pôr o que eu achar que é o mais importante e o que for é o que é. Este vídeo é só gravado com a GoPro 12, a 9 está com a bateria lá dentro presa. Ora, isto agora, pois, vou fazer off-road. Agora chegou a hora de fazer off the road. Vamos devagarinho. Por acaso até nem é. Oh. Parecia-me uma estrada em terra, mas não é. Tem só assim um bocadinho de areia, mas nada de especial. Epá, cheira mesmo a campo aqui. Não é estrume, é mesmo a relva. Cheira mesmo a campo. Epá, tem muitos carros ali no parque. Vamos então visitar a Oley Cave, a caverna do pirata. Ora, este parque aqui à direita é todo em terra. Não, obrigado. Eu sei que a moto precisa ser lavada, mas aqui também é em terra, mas aqui parece melhor. Ora, vou deixá-la aqui. Pronto, fica aqui direitinha. Pronto. Ok. Perfeito. Ora, vamos lá então visitar a caverna. Vamos nos embrenhar pelo meio da floresta. Está frio agora, nota-se que está bastante frio. Deixem-me só mostrar-vos aqui o mapa deste parque natural. Ó, tem aqui um mapa, basicamente a explicar os locais a visitar. E agora vamos seguir aqui pela floresta fora e vou tentar descobrir onde é que fica a Oley Cave. Aquilo que vamos ver basicamente é uma caverna com milhões de anos e era o sítio de onde há muitos milhões de anos se extraíam já, milhões, se calhar milhares de anos, se extraíam aquelas pedras dos moinhos para moer os cereais. Vou tentar encontrar aí uma fotografia no Google. Portanto, aquela é uma pedra inteiriça que tem que ser tirada de uma vez só para depois ser aplicada nos moinhos, para quando o moinho rodar para ir moendo os cereais. E se nunca se perguntaram de onde é que vêm essas pedras, eu hoje vou-vos mostrar que elas já há muitos milhares de anos que são retiradas diretamente da pedra, de rochas e de grutas. Então vamos ver isso. Conforme vos disse, e é o que diz aqui, vamos ver uma caverna que foi feita pelo ser humano, já antes da altura do Império Romano, e portanto é uma caverna totalmente feita pelo ser humano ao extrair aquelas pedras dos moinhos, e pelo que diz aqui, ainda tem ali na caverna as marcas da forma como eles tiravam essas mesmas pedras. Vamos lá ver.
tal, pessoal? O espetáculo. Viram ali dentro da caverna as marcas deles tirarem as pedras para os moinhos, e depois no final tem ali onde eu filmei uma pedra, um exemplo de uma pedra que eles tiravam. Pá, infelizmente há sempre alguém que estavam a passear o cão, eu estive ali a fazer filmagens, foram-se pôr mesmo ali no meio a almoçar, e depois são pessoas que estão a 10 cm uma da outra, parece que estão a falar, estão a 10 metros de distância. Pá, é impressionante. Eu nem falei ali dentro da caverna, estava-me a meter uma impressão, as pessoas a falar parece que estão a 50 metros de distância. Mas pronto, deu para vocês verem a caverna, deu para vocês perceberem de onde é que vêm aquelas pedras dos moinhos, como é que são retiradas de dentro da caverna, e pá, acho que é um sítio espetacular a ser visitado. Quem andar por aqui também aproveita para fazer aqui uma caminhada pela floresta, mais uma. E agora vamos para a moto outra vez, que rolar também é importante. Este tipo de passeios é mesmo fixe, assim, uma pessoa anda um bocado, para, visita. Estão a ver, esta já está aqui outra vez, esta foi a que eu tirei. Deixem-me ver se dá para carregar duas ao mesmo tempo. Esta ainda não está cheia, mas já deve ter mais qualquer coisa. Esta que eu tenho agora aqui na câmara é a última que eu tenho disponível. Dá para carregar as duas. Estão as duas a amarelo, não sei se conseguem ver. Vou deixá-las aqui um bocado. A viagem. Passeio 2 já não falta assim muito. Temos mais um sítio para visitar, só mais um. E aliás, mais dois, mas esta já é a última bateria que eu tenho e portanto vou ter que poupar um bocado. Isto aqui é descer, ter aqui a marcha atrás, que é mais prático, não tenho que andar aqui a fazer ginásticas desnecessárias e correr riscos. Ok? Siga para Perekop Caverna, Holy Cave, muito fixe. Há ali um corvo preto. Aqui no Luxemburgo há muitos corvos. E o céu está aqui outra vez, tanto abre como ameaça outra vez aqui chuva. Mas agora na reta final estou confiante que vou conseguir fazer este vídeo até ao fim. Espero eu. Ora, nós viemos dali de cima, portanto vamos continuar aqui pelo nosso percurso. Estas estradas espetaculares, está muito vento, continua muito vento. Estou com os punhos aquecidos ligados, não no máximo, mas ele tem 5 traços, o máximo, eu estou com 4 traços ligados, só para manter aquele... Eipá, que ventania agora! Que temperatura é que está? 12 graus. 12 graus, mas este vento é frio, nota-se. Eu estou com corta-vento e tudo, e noto aqui um bocado de vento. Perekop, onde é que fica o Perekop? Estou a ver ali uns carros parados, ali ao fundo. O que é isto aqui do lado esquerdo? Isto aqui... O que é que estes carros estão aqui parados? Ah, é aqui, olha! Olha aqui outra fenda, como a que vimos ali. Vem alguém atrás, me dá o pisca. Perekop, e olha para isto.
Deixa-me parar aqui. Perecop. Foi rápido. Isto é sempre a andar. Ora. Aqui mais uma formação rochosa. Está ali. Perecop. Aqui mais uma formação rochosa. Olhem para isto aqui. Deixem-me só pegar aqui no telemóvel. A gente não sabe quem é que pode passar aqui. É melhor não. É melhor não. Deixa eu ficar aí. Até vou mesmo com o capacete posto. Nem vou estar a tirar. Isto é uma subida brutal. Isto é uma subida. Deixem-me ver se vou ter pernas para subir até lá em cima. Tem aqui este corrimão que ajuda. E pá, isto é mesmo. Isto sobe mesmo muito. Mas isto é muito semelhante àquilo que vimos naquele púlpito que eu passei, ó. Isto é fruto da erosão ao longo de milhões de anos, talvez do vento e das areias no ar, começam a abrir rocha. Quase que é difícil de uma pessoa conseguir. Olhem para isto. Por aqui acima agora. Quase que é difícil uma pessoa imaginar como é que o vento, não é? Só que também temos que perceber que são milhões de anos, não é? E pá, isto não é muito boa ideia ir com o capacete posto, que eu não consigo muito bem ver as escadas. Só falta mais um lanço. Ora... Pessoas de idade, nem vale a pena tentarem fazer isto. Fogo. Fogo, isto é bem agressivo. Tenho que estar a olhar para o chão, que isto é tudo com lama agora. E aqui as escadas são pedras, estão a ver aqui, ó. Fogo. Tem mais por ali acima. Olhem para isto. Para esta fenda, olhem para isto. Deixa-me pôr aqui em baixo para conseguir filmar. Ih, caraças! Está tudo cheio de musgo. Porra! Olhem para esta fenda. Por aqui fora, o que eu subi. Impressionante. Perecop. Deixa-me só explorar aqui um bocadinho. Ah, dá para descer por ali depois, ok. Opa! O que é que tem aqui em cima? Tem aqui um miradouro. Parece que é um miradouro. Er is nog een ander pad naar beneden. A terminar aqui. Deixa eu ver aqui a vista. Deve estar a ouvir muito a minha respiração. Ah, é daqui de cima, ok. Aqui mais uns cadeados. Fogo, isto para quem tem vertigens, novamente aviso que a estrada de onde eu vim, a moto está aqui em baixo, debaixo desta rocha. Fixe. Há ali pessoas ali em baixo a fazer um moler tal trail ainda. Por aqui fora, ó. Foi, isto é uma altura brutal. Até eu tenho assim um bocado de receio de estar a olhar para ali.
Muito fixe. Ora vamos lá então. Agora daqui vou continuar por esta estrada fora sempre. Vou até Echternach, sentar-me lá numa esplanadazinha, tomar um café, beber uma garrafinha de água e sigo para casa. Muito fixe. Eu acho que para descer, eu acho que é impossível descer em segurança por aquelas escadas de metal. Eu acho que isto aqui é só para subir. Deixa eu ver se está alguém a descer. Não, só estão a subir. Para descer acho que é por aqui. Depois uma pessoa está a fazer isto, apanha um bocado, fica um bocado a suar, abre um bocado o casaco, depois mete-se na moto, apanha com o vento outra vez. O que vale é que para ficar doente é difícil, mas aquelas pessoas mais sensíveis da garganta, isto é um espetáculo. Para ficar doente, uma pessoa fica completamente a suar. Tem ali coisa para descer. Ok, vou descer por aqui. Bem, vou poupar aqui um bocadinho de câmera. Vocês estão a ver, são estas só escadas por aqui abaixo, tranquilo. E falamos já. Vamos lá. Puxá-la para trás agora, estão a ver? Neste caso, se quisesse puxá-la para trás, tinha que sair fora da moto e puxá-la à mão. Gostei de subir, era impossível. Assim com a marcha atrás, está resolvido. Vem ninguém? Isto aqui é um bocado perigoso, tem aqui estas curvas, ora não vem ninguém, né? Siga! Cada formação rochosa aqui nesta zona, impressionante. Hotel Bel Air. Ora bem, está em obras. Caripé Echternach, está vermelho. E estamos a entrar em Echternach. Echternach é uma das cidades mais antigas do Luxemburgo. Tem aí a abadia, já fiz um vídeo aqui em Echternach. É um vídeo muito antigo, mas já fiz aí um vídeo sobre Echternach. E tem aqui uma praça, aqui no centro. Deixa-me ver. Ok, é por aqui. Tem aqui uma praça, eu não consegui meter a localização porque ali na última paragem não devia ter rede no telemóvel e portanto o telemóvel não estava a apanhar rede e não consegui colocar aqui a morada, mas eu lembro-me
Isto aqui é um bocado enganoso, que eles cortaram ali o sentido para descer diretamente para o sítio onde eu quero ir. E vou ter que perceber por onde é que eu vou. Bem, agora vou andar aqui numas ruelas, provavelmente até meio perdido, meio não. Vou ter que perceber qual é exatamente o caminho para chegar onde eu quero, mas vou andar aqui no centro de Echternach até parar aqui na praça principal. Ok, isto aqui é a rua. Para ali é para a Alemanha. A Alemanha faz já a fronteira aqui à frente, é menos de 1 km por ali. Mas eu vou ter que ir por ali em direção à Alemanha, entrar na Alemanha, dar a volta e entrar por baixo de Echternach. Ora bem, a Alemanha já aqui, do lado direito. Echternacher Bruck é na Alemanha. Não, a Alemanha é aqui à frente, já do lado direito. O rio fica aqui, estão a ver aqui o rio. Esta ponta aqui é a fronteira de Luxemburgo com a Alemanha. Deixem-me só... Esta ponta aqui, do lado de lá é a Alemanha, do lado de cá é Luxemburgo. Echternacher Bruck é a Alemanha. Echternach é Luxemburgo. Aqui do Zoll, aqui era onde havia antigamente o posto fronteiriço de controlo dos passaportes, como havia quando se saía de Portugal e entrava-se em Espanha, recordam-se? Recordo-me daquele que ainda existe, não é? Que está abandonado, aquele quando vamos pela serra da... como é que se chama? Lá em cima a norte, a seguir a Braga, por aquela estrada que é toda de floresta, coberta, uma estrada muito bonita. Gerês, pelo Gerês, não é? Tem depois ao fim da estrada, a entrar em Espanha, ainda tem aquele posto que era o antigo posto de controlo dos passaportes e etc. Ora bem, aqui é esta praça, onde eu quero ir. Ora bem, aqui diz proibido. Normalmente o pessoal mete as motas aqui encostadas. Eu vou entrar por aqui e vou meter a moto aqui encostada. E vou ali a um café. Pois, como o tempo está assim um bocado esquisito, e eles não puseram aqui uma esplanada assim por aí além, que isto costuma estar com muitas... Isto costuma estar com tudo cheio de mesas, pelo menos esta parte aqui, e só que eles se calhar estão a desconfiar que pode eventualmente chover e não colocaram tantas mesas. Aliás, aquele café que está ali, que era até onde eu queria ir, até nem tem mesas nenhumas, só tem as cadeiras empilhadas. Por isso, eu vou deixar aqui a moto encostada, para não estorbar ninguém. As bicicletas é ali, e assim não estou a estorbar ninguém. Ali é a badia de Echternach, aquele ponto mais alto. É um local porreiro. Como é aqui muito próximo da Alemanha, o pessoal ao fim de semana, de verão, os alemães e tudo, concentram-se aqui. Às vezes tem aqui, está isto tudo cheio de motas e o pessoal fica aí na esplanada a conversar um bocado, domingo à tarde. É um sítio de encontro de motas ao fim de semana. Ia pedir um café e uma água, mas café acho que não. Quero é uma água fresca, já me vieram trazer. Até vos vou dizer depois quanto é que vou pagar por uma garrafa de... quantos centilitros? 25 centilitros, numa esplanada, ok? Esplanada. Tá, como podem ver, é um copo de água cheio. Ora bem, está pago 2,80 € por uma garrafa de água de 25 centilitros numa esplanada. É um restaurante, é um café-restaurante português. Tinha ali francesinha. Prato do dia era frango estofado, 15 €, prato do dia. Tinha anunciado cá fora. E pronto, pessoal. Gostei deste passeio, espero que vocês também tenham gostado destes sítios onde eu fui visitar. Agora o tempo parece que vai começar, vamos entrar em março, o tempo vai começar a melhorar. Conforme vos disse também, não vou ter dias certos para fazer vídeos, não é?
porque é conforme der, só vou gravar mesmo assim passeios que eu der como o passeio que dei hoje, e porque para mim realmente vou selecionar e pôr no canal aquilo que eu acho que é o mais interessante. E por exemplo, amanhã de manhã, domingo, vou dar um passeio com dois ou três colegas de moto. Ainda vou planear o passeio, mas vai ser um passeio relativamente pequeno, é para vir almoçar a casa, é para sair tipo às 9 da manhã e chegar a casa ao meio-dia. Se eu planear uma coisa que eu acho que vale a pena filmar e que tenha assim interesse, tipo como o de hoje, que haja assim paragens ou alguma coisa que eu acho que é mesmo assim interessante, eu filmo. Caso contrário, não faço vídeo. Agora devo ter aí uns... Deixa-me programar aqui a rota. Primeiro tenho que pôr aqui condução, programar, ok. Foge, cuidado, que ela é brava. Eu também era assim a miúdo, era maluco por carros e motas. Eu ia logo cheirar, aproximava-me e queria logo ir ver. Ora, daqui até casa são 60 km. Anda aqui, anda aqui. Tu és maior, olha, acelera aqui assim. Acelera. Acelera, ele não percebe português. Put your hand here. Isso. Fixe. Até logo. Porta-te bem. Faz por ser um rapaz. Está tudo, ó Nando? Agora vou à minha vidinha, 60 km até casa, nas calmas. Tem aqui muita estrada nacional para fazer. A Echternach fica aqui no extremo este do Luxemburgo, onde eu estou na fronteira com a Alemanha. E eu agora tenho aqui ainda um caminho, não é nada de especial. Aqui diz 45 minutos, eu vou nas calmas, uma horita, a ir assim nas calmas, em passeio. Ora, o sinal está amarelo com stop. Estes vêm da direita. Pronto, agora vou apanhar aqui estrada nacional, por aqui fora, e vou indo até casa. Agora estou mortinho por editar este vídeo, quero ver como é que ficou, as imagens. E hoje amanhã já não publico, se acho eu. Eu gosto de deixar o vídeo, depois de carregá-lo no YouTube, eu gosto de o deixar pelo menos 2 ou 3 dias para ele ficar, e para o YouTube também incorporar bem o vídeo, e devo lançar então agora na próxima semana. Portanto, hoje é dia 28 de fevereiro, amanhã é dia 1 de março, amanhã é domingo 1 de março, segunda 2, terça 3, talvez na quarta-feira 4 de março, estou a lançar este vídeo, o primeiro vídeo de 2026. Mais uma vez, pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo. Já agora, se puderem e acharem por bem, comentem aí no vídeo o que é que vocês acharam deste passeio que eu fiz, e se acham bem eu fazer aqui esta seleção de publicar apenas assim este tipo de passeios. Uns vão ser muito maiores do que este, logicamente, e com temas diferentes. Hoje o tema foi, digamos, arqueologia, não é? Ver as grutas com milhares de anos, aquelas fendas feitas pelo vento e pelas poeiras que andam no ar, no meio das rochas, ver aquelas cascatas também, aquelas formações rochosas das cascatas, da água com calcário que fez aquela textura na rocha ao longo de muitos e muitos anos. O próximo tema, vamos lá ver qual é que vai ser, espero que seja em breve. Um abraço, fiquem bem, boas curvas e conduzam com cuidado. Um abraço e até à próxima.